Advogado de Bruno Henrique nega envolvimento do atleta no caso das apostas. E Flamengo encerra a preparação visando aí o jogo contra a LDU na Libertadores. Retrospecto preocupa Felipe Luiz. Saudações rubro-negras. Fala aí, galera do Fanático Rubro-Negro. Meu nome é Alan Castro. Eu estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já peço aqui aquela sua moral. Se inscreva no canal, deixe seu like, acione o sininho das notificações, comente. Vamos aqui falar de Flamengo e vamos sem demora aqui as notícias rubro-negra. Advogado de Bruno Henrique nega envolvimento em caso de apostas. Mensagens fora do contexto, diz o advogado criminalista Dr. Ricardo Pierre Nunes. Ele que fez uma entrevista aí que foi veiculada pelo Fantástico, da TV Globo, e ele que está como responsável por defender o atleta, negou qualquer envolvimento de Bruno Henrique no caso e afirmou que por meio de nota oficial, que as conversas foram tiradas do contexto. Ainda falou que Bruno Henrique é um atleta que é conhecido por sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Abre aspas aí para o Dr. Ricardo. As distorções que estão sendo causadas pela interpretação e divulgação indevida das mensagens privadas fora de contexto serão esclarecidas no curso do processo. O atleta confia que o Poder Judiciário oportunamente corrigirá a injustiça que está sendo cometida, afirmou o advogado em nota. O Bruno Henrique, que foi indiciado pela Polícia Federal com o suposto envolvimento em casos de apostas, envolvendo aí também o seu irmão e alguns outros familiares, que especialmente no jogo contra o Santos, que aconteceu em 2023, foi até aqui em Brasília, eu estava presente em loco, no estádio. Convido até vocês verem o react que a gente fez desse jogo. Foi um jogo que o Flamengo perdeu para o Santos por 2-1, teve 2 jogadores expulsos, dentre eles o próprio Bruno Henrique. Foi um jogo muito irritante do ponto de vista da arbitragem, que desde o início estava muito difícil de aceitar as suas decisões, mas nesse jogo específico que Bruno Henrique teria dado a dica, digamos assim, ao seu irmão, que tomaria o 3º cartão amarelo nessa partida contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. E o que de fato aconteceu, não só amarelo, mas no mesmo lance o atleta acabou sendo expulso. Então essa foi a posição do seu advogado. Vamos ver se o Ministério Público aceitará essas denúncias. E aí então Bruno Henrique e os familiares que estão sendo investigados aí virarão réus. A delegação rubro-negra que desembarcou em Quito na noite de domingo após um trabalho regenerativo no Ninho do Urubu, em razão do clássico jogado no sábado, isso ainda pela manhã de domingo, seguiu um voo fretado até o hotel, que vai ficar a concentração do Flamengo, com alimentação e descanso programados, antes do último treino no estádio Atahualpa. É importante relembrar, galera, que o Flamengo tem alguns desfalques já garantidos. Primeiro, Alexandro, que realmente se machucou no jogo contra o Juventude, está tratando aí de uma questão muscular. Alan, os volantes Alan e De La Cruz, principalmente De La Cruz, uma ausência importante para o rubro-negro, também não viajaram com a equipe e estão fora da partida. No caso do atleta Alan, não é recomendado que ele jogue na altitude por ter traços falcêmicos, que é uma condição que o prejudica em locais com menos oxigênio. Já De La Cruz tem um histórico de sentir os efeitos da altitude, tendo sido até cortado da seleção uruguaia numa ocasião que a seleção iria jogar contra a equipe equatoriana lá. Galera, falando agora da preparação rubro-negra, visando aí o jogo de hoje, galera? Hoje é decisão na Libertadores. A Libertadores não pode ser jogada da forma como o Flamengo jogou a última partida, com muitos jogadores sendo poupados, como se fosse o segundo plano. A gente sabe que para essa diretoria atual, Boto e companhia, o Brasileirão passou a ser a prioridade. Não quer dizer que a gente deve ignorar completamente as outras competições. Pelo menos na minha opinião, deve ser encarado jogo a jogo qual é o mais importante daquele momento. E para mim, entre o jogo do Vasco, o jogo do Juventude e o jogo da LDU, claro, está até fácil, esse jogo contra a LDU é o mais importante. O Flamengo fez aí um teste final dessa preparação ontem, segunda-feira, de manhã e de tarde com treino, e foi um teste decisivo para ver como os atletas estão e para Felipe Luiz, ao comandar a equipe, já decidir qual vai ser o time ou como vai jogar o Flamengo, visando esse confronto que pode ser decisivo, será decisivo para o Flamengo. O Flamengo que chegou domingo à noite, no Equador,
para enfrentar o próprio LDU. E ontem, né, na segunda-feira, fez aí o seu último treino para fechar essa sua preparação já para esse jogo de logo mais às 19 horas. O Flamengo tem um retrospecto pequeno, né, de confrontos contra a equipe de Quito, contra a LDU. Segundo o canal e o portal O Gol, o Flamengo e o LDU se enfrentaram 4 vezes, sendo 2 vitórias para o rubro-negro e 1 vitória para a LDU e apenas um único empate. O Flamengo fez 9 gols e tomou 7 gols da equipe equatoriana. O Flamengo que venceu inclusive uma vez em Quito, né, quando enfrentou a LDU em 2021. Todos esses confrontos se deram em fase de grupos da Libertadores. O Flamengo em 2019, ano que o Flamengo sagrou-se campeão, enfrentou a LDU em 2 oportunidades. Quando foi a Quito, na altitude de 2.800 e lá vai porrada, acabou perdendo por 2-1 e devolveu aí um 3-1 em casa no Maracanã, né? E no ano de 2021, quando as equipes também tiveram no mesmo grupo da Libertadores, lá a equipe aí comandada por Renato Gaúcho, o Flamengo ganhou fora de casa da LDU, né, por 3-2. O Flamengo abriu aí 2-0 no primeiro tempo, com gols de Gabriel e de Bruno Henrique, um belo chute fora da área, houve talvez um pequeno desvio, mas foi um belo jogado do Flamengo, um belo jogado. No segundo tempo o Flamengo toma 2 gols, né, a equipe equatoriana chega ao empate, mas o Flamengo consegue um pênalti no final da partida, mais pro final da partida, e o Gabriel, que é o nosso batedor oficial, acabou convertendo, deu a vitória para a equipe comandada por Renato Gaúcho, 3-2. E no Maracanã, em contrapartida, o Flamengo acabou empatando 2-2 com a equipe equatoriana. Esses foram apenas os 4 confrontos. Mas o retrospecto que preocupa Felipe Luiz é justamente o retrospecto dos jogos do Flamengo na altitude. Aliás, de qualquer brasileiro, os brasileiros têm muita dificuldade de jogar numa altitude como essa, né? Em Quito, que como a gente já falou, tem uma altitude de 2.850 metros, né, acima do nível do mar, o Flamengo tem 31% de aproveitamento. Além desse retrospecto negativo em jogos na altitude, contra equipes equatorianas, o Flamengo também tem um retrospecto ruim, principalmente quando enfrenta os lá, né, no Equador. O Flamengo, se eu não me engano, em 2020, quando era comandado pelo Domenech Torrent, perdeu por 5-0, todo mundo lembra isso, para o Independente Del Valle, que na ocasião atuou em Quito, e foi o maior revés do Flamengo em uma partida pela Libertadores. Claro, o Flamengo conseguiu dar o troco aqui quando vieram para o Maracanã, mas realmente esse 5-0 ficou marcado de forma negativa. Inclusive para o próprio Alcas, né, recentemente, já sob o comando do Vitor Pereira, o Flamengo também perdeu por 2-1 quando jogou em Quito, né? Mais retrospectos negativos à parte, esse tipo de resultados tabus são feitos para serem superados, e é isso que a torcida rubro-negra espera da equipe de Felipe Luiz. É claro que a altitude pesa, a altitude desgasta, a altitude tem uma velocidade da bola e um efeito aí mais diferente do que os atletas estão acostumados, mas talvez o Felipe Luiz tenha que pensar a equipe, né, visando dos atletas que conseguem reagir melhor do que outros na altitude, não sofre tanto efeito, e um tipo de jogo um pouco mais vertical, um pouco mais acelerado, talvez com menos toque de bola, menos controle do que o Flamengo está acostumado quando joga aqui em terras brazucas, né, digamos assim. É muito importante destacar que o Flamengo não pode sair derrotado desse jogo, porque pode colocar em risco, inclusive, a classificação do Flamengo para a próxima fase, o que seria bem vergonhoso, que seria muito abaixo da expectativa o Flamengo não classificar com o elenco que tem na Libertadores para a próxima fase, né, e ser eliminado já na fase de grupos da Libertadores. Seria algo realmente impensado por diretoria, por torcida, por imprensa, por quem quer que seja, né? Então, assim, o Flamengo, mais do que tudo, não pode sair derrotado, porque isso afastaria ainda mais a LDU, e a depender do outro jogo, né, que vamos supor que a Central Córdoba ganhasse também, ficariam as duas equipes bem encaminhadas com 7 pontos, se eu não me engano, e o Flamengo e o Deportivo Táchira lá embaixo, né, e o Flamengo ia ter que correr atrás. Galera, então, considerando esses testes que o Felipe fez nesse praticamente único treino com o elenco completo já em solos equatorianos, a provável escalação do Flamengo é Rossi no gol, Wesley lateral direita, Ayrton Lucas lateral esquerda. A zaga formada por Léo Ortiz, né, dando agora um descanso para Léo Pereira, e Danilo, que jogou muito bem contra o Juventude,
já fazendo a dupla com o Léo Pereira. Pulgar à frente da zaga, defendendo ali o sistema defensivo do Flamengo, e Everton Araújo vai ganhar mais uma oportunidade, até em razão da ausência também do volante Alan, por questões assim de saúde, que a gente já comentou aqui no vídeo. Arrascaeta, que está no bom momento, vai fechar aí esse meio de campo. Já na frente, que a gente pode ter algumas novidades. Ou o Felipe Luiz deve optar por escalar o Gerson, naquele esquema mais aberto pela direita, ou até mesmo entrar com o Pedro, como uma referência na área, às vezes para o jogo aéreo, que pode ser uma solução para uma partida como essa, alguma coisa nesse sentido. Michael pelo lado esquerdo, ou Cebolinha, também pode surgir um dos dois aí. Na frente, para terminar, galera, Bruno Henrique ou Plata. Essas são as dúvidas do técnico Felipe Luiz, ao que tudo indica, apenas nesse setor ofensivo do Flamengo, que ele deve ainda decidir, né? Na cabeça dele provavelmente já tem isso decidido, mas pra gente ainda não está revelado quem vai jogar, como estará distribuído esses atletas no ataque rubro-negro. E você, torcedor rubro-negro, já tem um placar para esse jogo de hoje? 0-0 seria mais do que suficiente para o Flamengo chegar a 6 pontos, embolar o grupo e manter ali firme na sua classificação, com foco na classificação da Libertadores, né? Mas a gente espera um jogo disputado, um jogo difícil, até em razão dessas questões da altitude, e também porque a LDU é a melhor equipe técnica, né, dentro dos adversários do Flamengo, é a melhor equipe tecnicamente falando, e jogando aí nos seus domínios com a altitude do braço, não vai ser um jogo fácil rubro-negro, mas o Flamengo tem que superar essas questões se quiser seguir na competição. Galera, essas foram as informações do vídeo de hoje. Agradeço você que ficou até esse final. Havia uma programação da gente fazer o react dessa partida, mas considerando o horário de 19 horas, será muito complicado, muito difícil de eu já estar em casa em tempo de fazer aquele nosso react, né? Mas a gente pode tentar fazer uma live ou um vídeo depois analisando essa partida. Vamos estar aqui acompanhando, torcendo muito para dar Mengão na cabeça. Meu placar aí já arrisco vai ser 2-1 Mengão, né? Pensando positivo, pensando na vitória. E a gente voltar aí para o Rio de Janeiro com esses 3 pontos na sacola. E foco voltado para o Brasileirão novamente em recuperar a liderança perdida na última rodada. Mais uma vez peço que se inscreva no canal quem não é inscrito, acione notificações, deixe seu comentário, seu like, compartilhe nosso conteúdo. Vamos aqui falar de Flamengo. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo, valeu!